Ela sempre foi invisível. Desde a primeira vez que pisou naquela empresa, carregando o balde de água e o pano de chão, sabia que não era vista como uma pessoa, mas como uma extensão da limpeza. Os corredores eram longos, brilhantes, revestidos de mármore caro, e cada passo ecoava como uma lembrança de que aquele lugar não era feito para gente como ela. Os executivos passavam apressados, falando em inglês acelerado, ajustando gravatas importadas, cheirando a perfume caro, e sequer viravam a cabeça para olhar a mulher que esfregava os pisos por onde eles marchavam como donos do mundo. Era assim todos os dias, um uniforme azul gasto, as mãos machucadas pelos produtos químicos, e a certeza de que ninguém lembrava seu nome. Mas naquele dia, algo estava prestes a mudar. Algo que transformaria a faxineira invisível na peça central de uma história que ninguém seria capaz de esquecer. Tudo começou numa reunião. A diretoria estava reunida em uma sala de vidro, visível de qualquer canto do andar. Ela estava ali, como sempre, limpando discretamente, tentando não chamar atenção. Mas o patrão, um milionário frio, de terno impecável e voz cortante, bateu a mão na mesa e anunciou um desafio: $27.000 para quem conseguisse traduzir um contrato delicado em 72 horas. O ar na sala ficou denso. Era muito dinheiro. Muito mais do que qualquer um ali esperava ouvir. Os executivos se entreolharam, os olhos brilharam de ambição. Todos queriam a quantia, todos desejavam a glória de resolver a questão que poderia fechar um contrato bilionário com uma empresa estrangeira. Mas ninguém percebeu que, na borda da sala, a faxineira parou de esfregar o vidro. Ninguém percebeu que o coração dela acelerou. Porque $27.000 era exatamente o que ela precisava para salvar a mãe, internada em um hospital, sofrendo com a falta de remédios caros e urgentes. Naquele instante, ela percebeu que tinha diante de si uma oportunidade única. Mas junto dela, veio também o peso do medo. Afinal, quem acreditaria que uma empregada invisível teria capacidade de traduzir um documento técnico, cheio de termos complexos, cheio de detalhes que poderiam decidir o destino de um império empresarial? Ela sabia que, se levantasse a voz, as risadas seriam a primeira resposta. Os cochichos viriam logo depois. O desprezo, então, seria inevitável. Mas havia algo mais forte dentro dela, a lembrança de seu pai. Ele havia morrido anos antes, mas deixou algo precioso, não apenas uma caneta de jade que carregava sempre no bolso, mas também o amor pelas palavras, pelas línguas, pelo conhecimento. Desde criança, ela aprenderá com ele a valorizar cada livro, cada página, cada nova língua que surgia como uma janela para outro mundo. Ela estudou escondida, nas madrugadas, com dicionários usados e cadernos velhos. E agora, todo esse conhecimento que parecia inútil diante de um balde e de um rodo, poderia se transformar em salvação. Mas o caminho seria cruel. O primeiro a se colocar contra ela foi o vilão da história, Willis, um executivo ambicioso, arrogante, daqueles que acreditam que o mundo existe para servi-los. Ele percebeu a movimentação da empregada, percebeu que havia algo estranho em seus olhos quando o desafio foi lançado, e tratou logo de esmagar qualquer possibilidade. Riu alto, debochou, disse diante de todos que talvez ela pudesse ajudar servindo café enquanto os verdadeiros profissionais cuidavam da tradução. As risadas se espalharam pela sala. O coração dela doeu, mas não quebrou. Dentro dela, cresceu uma chama que ninguém conseguiria apagar. A partir desse ponto, começou uma verdadeira batalha silenciosa. Ela se trancava em casa, no quarto pequeno e mal iluminado, e estudava o contrato palavra por palavra. Cada linha parecia um inimigo, cada parágrafo um obstáculo. As horas corriam rápido, o relógio era cruel. De 72 horas, logo restaram 48. Ela lutava contra o sono, contra a fome, contra a exaustão. Mas havia algo pior, os ataques vindos de Willis. Ele não aceitava a ideia de perder para uma simples faxineira. Então, começou a sabotar. Espalhou o café sobre o laptop dela quando percebeu que ela estava digitando freneticamente. Roubou folhas com anotações que ela havia deixado sobre a mesa. Espalhou boatos, dizendo que ela era louca, que estava apenas perdendo tempo, que não havia chance alguma de sucesso. E ainda assim, ela persistia.
Em meio a tudo isso, lembranças da mãe surgiam como faíscas de motivação. Lembrava-se de vê-la tossindo, frágil, pedindo desculpas por ser um peso. Lembrava-se de segurar sua mão fina e prometer que encontraria uma forma de cuidar dela. E cada palavra traduzida era, ao mesmo tempo, um grito de dor e um ato de amor. Era como se a vida da mãe estivesse sendo escrita junto àquelas frases técnicas, frias, mas agora carregadas de emoção. A contagem regressiva seguia. 34 horas. Depois, apenas 24. O desespero aumentava. As mãos tremiam, os olhos ardiam, mas ela não parava. O clímax começou a se formar quando restavam 18 horas. Willis, acreditando que já havia destruído todas as chances dela, preparou-se para entregar sua própria versão da tradução. Ele entrou na sala da diretoria com um sorriso triunfante, exibindo pastas bem organizadas e discursos ensaiados. Os chefes bateram palmas, satisfeitos, confiando que finalmente poderiam fechar o negócio. A empregada, invisível como sempre, estava no canto, segurando firme sua caneta de jade, como se fosse a última lembrança do pai e a única força que restava. E foi nesse momento que ela se levantou. A voz tremeu, mas ecoou clara. Ela apresentou sua tradução, cada detalhe correto, cada termo impecável, cada nuance cultural respeitada. E então, diante de todos, expôs as mentiras de Willis. Mostrou as provas da sabotagem, revelou como ele havia tentado destruir suas chances. O silêncio que tomou a sala foi quase ensurdecedor. Os olhares se voltaram para ela, não com desprezo, mas com surpresa. O milionário, que até então jamais a havia notado, fitava-a como se visse um fantasma. Ela não era mais invisível. Era a chave que faltava. Era a ponte que conectava duas culturas. Era a mulher que salvava não apenas um contrato, mas também a própria dignidade. A reviravolta foi avassaladora. O vilão saiu humilhado, exposto diante de todos. E a faxineira invisível tornou-se indispensável. A vitória foi tripla. Conseguiu o dinheiro para salvar a mãe, provou seu valor diante de quem sempre a desprezou, e conquistou um lugar que jamais lhe dariam se não tivesse lutado com cada gota de suor. A caneta de jade, que sempre foi um símbolo de herança e memória, agora era também símbolo de poder. Ela deixou de ser invisível. E a mensagem é clara: nunca subestime quem o mundo tenta apagar. Porque é justamente da sombra que pode surgir a luz mais forte. Se você chegou até aqui, é impossível não sentir a força dessa história. É impossível não se imaginar no lugar dela, lutando contra a humilhação, contra a injustiça, contra os olhares que dizem que você não é nada. Agora é a sua vez. Comente aqui embaixo o que você faria no lugar dela, compartilhe essa história com alguém que precisa de inspiração. E claro, inscreva-se no canal e deixe o seu like para que possamos continuar trazendo histórias que emocionam, que inspiram e que mostram que ninguém precisa ser invisível para sempre.